Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Podem fazer o favor de se sentar. Caríssimos seminaristas, caríssimo irmão, neste domingo do mês de novembro, nós não poderíamos, em algum domingo, na verdade, do mês de novembro, nós não poderíamos não falar daquelas que são como o centro das atenções da igreja, da liturgia, de modo geral, neste mês de novembro, que são as almas do purgatório. Mas hoje, bem, certamente os senhores já devem ter ouvido belíssimos sermões sobre o purgatório, sobre as almas do purgatório. Eu não falarei diretamente delas, mas eu falarei de um aspecto da vida delas e que nos toca de maneira toda especial nesta terra e toca inclusive as almas do inferno. Eu gostaria de falar-vos hoje da graça do arrependimento. Certamente os senhores também já ouviram em algumas das nossas conferências diárias nós falarmos sobre esse assunto que é tão indispensável. Diz a Escritura, Initium sapientiae timor Domini. O início da sabedoria é o temor do Senhor. E o que pode ser mais correlativo ao temor do Senhor que a contrição. E o que na contrição pode haver de mais essencial que o arrependimento. O que é a contrição? A contrição é aquele arrependimento por ter ofendido a Deus que é tão bom. É aquela dor sensível, às vezes sim, há um reflexo na sensibilidade, mas sobretudo é uma determinação da vontade de não mais fazer o mal, porque este mal desagrada a Deus. E na contrição, o arrependimento, então, é como é especificamente distinta da atrição. A atrição é o detestar, o arrependimento por ter ofendido a Deus, por medo do inferno ou pelas penas que ele pode gerar mesmo pelas penas que o pecado pode nos gerar mesmo nesta vida, como a vergonha, etc. Mas os dois são baseados no arrependimento. E eu gostaria de falar-lhes hoje sobre ele. Poucas pessoas compreendem que Deus, se há algo que Deus detesta, diz a Escritura, são os soberbos. E o que há de particular nos soberbos? Há um desejo tácito, muitas vezes, não explícito, de se igualar a Deus e de não reconhecer o seu próprio nada diante de Deus, sobretudo no momento em que eles contrariam a vontade daquele que é o seu Criador. O pecador é o soberbo por natureza, é o liberal por natureza, é aquele que tem sede de se liberar do jugo de Deus, que nosso Senhor já disse, é um jugo doce e suave. E a estes, diz a Escritura, algo que nos faz arrepiar, Deus detesta. Deus detesta os soberbos. Deus detesta tanto os soberbos que para eles preparou o inferno. Nós sabemos que o demônio e os seus anjos cometeram um só pecado. Foi o pecado de soberba. E foi para castigar o pecado de soberba que Deus fez o inferno, tão terrível como ele é, não é? Embora ele lá se sofra menos do que se merece, é o lugar onde se castiga, sobretudo, a soberba. A soberba. Então, voltando na frase que nós começamos o sermão, Initium sapientiae timor Domini. O começo da sabedoria é o temor do Senhor. O começo da sabedoria é reconhecer-se pequeno e nada diante de Deus, significando esse reconhecimento do próprio nada, procurando cumprir da maneira mais perfeita possível a vontade do nosso Criador e do nosso Deus. O que há de particular nos santos, o que há de mais fundamental nos santos é a humildade, que não é simplesmente falar baixo, que não é simplesmente querer o último lugar, que não é externamente falando, que não é
simplesmente, não querer fazer grandes coisas. Muito pelo contrário, muitas vezes os humildes querem fazer grandes coisas. A humildade não é outra coisa senão a verdade, e a humildade não é outra coisa senão o reconhecimento do próprio nada diante de Deus que é tudo e o desejo que nasce desse reconhecimento de fazer a vontade de Deus. O arrependimento, então. O arrependimento que está diretamente ligado com o temor de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Infelizmente, os nossos primeiros pais, por sua infidelidade, eles nos transmitem uma natureza destruída? Não. Lutero dizia que era destruída, mas ela não está destruída. A doutrina católica nos ensina que a natureza humana foi ferida pelo pecado. Não é? E duas das principais feridas são aquela na inteligência, que faz o homem viver na ignorância, faz o homem acessar com dificuldade as grandes verdades que tocam a ele, o mundo e Deus, e na vontade, aquela ferida que se chama a malícia, que faz com que ele seja inclinado ao mal o tempo inteiro. E uma das principais ações redentoras de nosso Senhor Jesus Cristo foi comprar para nós com seu sangue a clareza para a nossa inteligência, para que nós possamos ver a verdade, e a força na nossa vontade para não querer o mal. Se nós não queremos o mal, é porque nosso Senhor Jesus Cristo comprou para nós esta graça e nos comunica, não é? A graça de não querer o mal. Deus destruiu o mundo uma vez e não é mesmo? Porque os homens Deus permite que isso aconteça para que os homens possam ver a que estado chega o homem sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta vida, neste vale de lágrimas em que vivemos nessa terra, há um único mal que nós devemos detestar e que, infelizmente, nos faz preferir, de certa maneira, morrer o mais rápido possível para estar com Deus no céu, que é o pecado. O mal do pecado. Nada pode ser pior do que o mal do pecado. Os santos lamentavam o fato de ainda viverem, porque enquanto viviam sabiam que ofendiam a Deus, poderiam ofender a Deus, não é? Isto para eles era um grande tormento, não é? É óbvio, diferente da doutrina luterana, pessimista, que diz que todas as ações do homem são pecaminosas, o que é absolutamente falso. O homem faz não só ações naturalmente boas, ele pode fazer, mas ele pode fazer, sobretudo, ações sobrenaturalmente boas, pela graça de Jesus Cristo, meritórias, virtuosas. Então, o pessimismo de Lutero é errado, mas é verdade que a doutrina católica nos ensina que estamos em risco de ofender a Deus. E por isso que nos faz desejar o céu o mais rápido possível, antes de tudo, não pela glória que lá nós gozaremos, mas porque lá nós não poderemos mais nunca ofender a Deus, nosso Senhor, que é o bem infinito. Muitas almas não entendem que, depois que elas pecam nesta terra, seja um pecadinho, entre aspas, pecadinho, né? Um pecado venial, que, abre aspas, abre parênteses, aliás, ninguém pode reparar, ninguém é capaz de reparar um só pecado venial. Tamanha é a bondade de Deus, tamanho exigente é os direitos que ele tem, grandes são os direitos que ele tem, e infinitos e inalienáveis de ser honrado, que uma menor desonra à sua vontade é um mal tão grande que o homem não é capaz de reparar. Não é capaz de reparar nem o pecado venial, quanto mais um pecado mortal. E quando as almas pecam, elas não se dão conta de que, quando elas se arrependem por uma graça de Deus. Se Adão e Eva, imediatamente depois do pecado, qual foi a maior graça que Deus lhes deu depois que eles pecaram? A graça de arrepender-se. Eles se arrependeram. Pecar é sair de tal maneira do trilho que, se outra pessoa não nos coloca de novo no trilho, nesse caso Deus, pela graça do arrependimento, nós não voltamos. E nós assistimos isso o tempo todo ao redor de nós.
nós vemos pessoas que não ligam para Deus, muitas delas porque não conhecem, mas como última razão, elas não têm a graça do arrependimento. Elas não têm a graça do arrependimento. Então, Adão e Eva se arrependeram porque tiveram a graça do arrependimento. Ninguém pode merecer a graça do arrependimento depois que cai em pecado mortal. O pecado mortal tira a graça santificante do homem. E tirando a graça santificante do homem, o impossibilita de merecer o que quer que seja de Deus. Depois da subtração da graça, o homem não pode merecer, porque pela graça santificante, Deus nos permite merecer, inclusive, não só por amizade, mas inclusive em justiça algumas graças, como por exemplo a graça da aumentação da graça santificante após uma ação boa. Por justiça, Deus comunica à alma uma aumentação da santidade depois que ela faz uma ação boa, quando a alma está em estado de graça. Ele escuta também por bondade, por misericórdia, por amizade, porque quando o homem está com a graça de Deus, ele é amigo de Deus, ele escuta os pedidos que se faz por ele e por outras pessoas por amizade. Mas quando não há essa graça santificante, ou seja, quando a alma não está identificada a Jesus Cristo, quando ela não é membro de Jesus Cristo, quando Deus Pai não a vê dentro de Jesus Cristo, não tem nada que o atraia nela, senão repulsa e cólera, como diz São Luís Maria Grande Montfort. Quando nós pecamos e perdemos a graça santificante, nós somos objetos da ira de Deus. Filhos ire, diz a Escritura. Nós nascemos filhos da ira. E quem está no inferno entende o que é a ira de Deus, não é? O que é a cólera de Deus. Então, que essa desgraça do pecado mortal nunca nos atinja, que nós tenhamos a graça de morrer antes de cometer o pior, o menor dos pecados, de um pecado mortal. Que, claro, não se comete sem a vontade firme, não é? De querer contrariar a vontade de Deus. Então, atenção aos escrupulosos. Então, Adão e Eva receberam, depois do pecado, a graça de se arrepender. No Antigo Testamento há um episódio que evidencia muito esse fato, é o episódio de Faraó. Não é? Há uma frase que os exegetas tiveram que interpretar, porque Deus, sendo bem infinito, não pode fazer mal nenhum, e impulsionar alguém a fazer o mal seria o mal, não é? Então, ele diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Quer dizer, quando a gente lê isso na primeira vista, a gente parece, nossa, Deus então vai fazer Faraó agir mal, pecar. Não, impossível, impossível. O que Deus vai fazer com o Faraó? O que ele quer dizer com eu endurecerei o coração de Faraó? Eu subtrarei as graças que eu estou comunicando a Faraó, graças atuais, certamente, de se arrepender, de ver que Moisés tem razão, de se sensibilizar com os milagres que eu estou fazendo, porque Deus constantemente estava comunicando a Faraó graças de se converter. Na medida que aquelas pragas caíam no Egito, na medida que Faraó era atingido por grandes sofrimentos, Deus, que é bondade infinita, comunicava a ele e a sua família graças de se converter, graças de reconhecer o verdadeiro Deus de Israel. Mas ele não queria, ele resistia. E o que Deus faz? Eu lhe retirarei então a graça. E qual é a graça, sobretudo? A graça de se arrepender do que estava fazendo com o povo hebreu. A graça de se arrepender, de estar oprimindo os israelitas. E depois disso, escuridão total. Há um poeta inglês, Thomson, que tem um poema, bem, eu não conheço todas as obras de Thomson, então não posso dizer, mas há uma frase que ele diz num poema que é muito interessante. Ele diz: ninguém pode mostrar a luz a uma pessoa que Deus mantém nas trevas. Deus mantém positivamente nas trevas, não. Mas como a graça do arrependimento, como já diz a própria expressão, ela é gratuita, Deus não deve absolutamente dá-la por alguma obrigação.
Nada, mas nenhuma, zero. A misericórdia dele é tão extraordinária quando ele concede a graça do arrependimento a um pecador, que é quando ele faz isso que ele demonstra ser mais poderoso, diz a liturgia. Quando Deus faz misericórdia, é aí que ele se demonstra ser mais poderoso. Então, a graça do arrependimento é algo gratuitíssimo, se podemos dizer. E os teólogos dizem que Deus, se um pecador não pode se arrepender, não quer se arrepender, Deus não pode o perdoar. Porque ninguém pode estar de frente, de costas para Deus. Nós dependemos dessa graça. Então, imagine, meus caros, depois de ter cometido um pecado, depois de ter vivido uma vida santa, depois de ter vivido uma vida reta, nós ofendemos a Deus gravemente. E Ele nos nega de dar a graça do arrependimento. Eu já vi pessoas que nasceram na tradição, pessoas que não conheceram o modernismo. O pai me falou um dia, padre nos falou um dia, eu tenho medo, eu só peço a Deus, eu tenho medo que meu filho não vá para a cadeia. De tão grave que era a situação. Eu já vi, por exemplo, uma moça na França, que ela estudou nas Dominicanas, ela foi educada na fé católica, na tradição, e hoje ela é muçulmana. Ela escreveu um livro contra o catolicismo. Ela pecou, aparentemente, foi que se casar com, atenção aos pais, pelo que eu fiquei sabendo. Não vou entrar em detalhes, porque talvez a história pode ser conhecida, mas se tornou muçulmana. E por que ela se tornou muçulmana? Ela não teve a graça de se arrepender. E é o castigo o pior que pode haver. O pior castigo que pode haver é não se arrepender. Ninguém pode merecer a graça do arrependimento, então, voltando no raciocínio que estávamos falando, porque a raiz do mérito é a graça. Quando nós estamos em estado de graça, nós podemos merecer. Mas quando nós não estamos em graça, nós não podemos merecer nada. Então, se Deus não nos dá gratuitamente, em estricto senso falando, a gente fica à deriva, completamente à deriva. E nós estamos vendo ao nosso redor almas à deriva. É por isso que Nossa Senhora fala, e ela fala uma coisa muito importante em Fátima: muitas almas se condenam porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Traduzindo, muitas almas não recebem a graça do arrependimento porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Isso é uma revelação privada, mas importantíssima. Quer dizer que Deus condicionou distribuir graças de arrependimento mediante a oração de outros. Então nós devemos pedir essa graça a Nossa Senhora. Minha mãe, dai a graça das almas se arrependerem. Quando nós estamos na rua andando, cada vez mais nós estamos contemplando cenas apavorantes, pessoas vestidas das piores maneiras, pecados cada vez mais horrorosos, abomináveis, que nós não podemos nem nomear. Mas o nosso primeiro movimento de alma é a repulsa, é a repugnância. E deveria ser a misericórdia. Não a misericórdia falsa dos modernistas, mas aquela misericórdia que diz: Senhor, pelos méritos de vosso divino Filho, pelo sangue que ele derramou na cruz, pelo amor que ele vos manifesta no altar, concede-lhe por Maria as graças do arrependimento a esta pobre criatura, para que ela se arrependa, como um dia nós nos arrependemos, como um dia Deus nos deu a graça de nos arrepender. Nós vivemos num tempo do pior castigo que poderia existir. Nós contemplamos as autoridades da igreja que não estão arrependidas de romper com a revelação. Elas estão cada vez mais, nós ouvimos o discurso desse infeliz, desse bispo de Cascavel, que tem a coragem de falar como um demônio contra o Santíssimo Sacramento, de tal modo blasfemo que ele fala. Não é? Como ele despreza a igreja, falando da Idade Média,
Como se pode explicar isso? Ele não tem a graça do arrependimento. Ele está na cegueira, o coração dele está duro. Porque os homens da igreja não quiseram ouvir aos apelos de Nossa Senhora, disse Nosso Senhor: diga aos meus ministros que, assim como o rei da França não quis cumprir a minha vontade, eles, não cumprindo a minha vontade de consagrar a Rússia, seguirão o rei da França na sua desgraça. Pior, eu posso dizer ainda, porque o rei da França se converteu, fez a consagração no calabouço e morreu mártir, digamos assim. Enquanto os bispos, eles estão há 50 anos numa cegueira total como o faraó. Coração duro, cegos. Eles não têm a graça do arrependimento. Deus lhes castigou da pior maneira possível. Castigados. Castigados. A raiz da não conversão das almas está na retirada da graça. Por quê? Porque o século XX abusou de Deus. Os católicos abusaram da misericórdia de Deus, em vários sentidos, nos costumes, na moral, na fidelidade à igreja. A igreja já não era tudo mais para eles, talvez. E o castigo veio. Não ouviram Nossa Senhora, o castigo veio. Então, portanto, o arrependimento, meus caros. Peçam a Nossa Senhora sempre a graça de se arrepender. Se por desgraça cairmos em pecado, que Deus nos conceda imediatamente a graça do perdão, a graça do arrependimento eficaz, que nos impulsione a procurar um padre para nos confessar. Quando nós estivermos conversando com uma pessoa, incentivemo-la a rezar, pedindo a Nossa Senhora, uma pessoa que está em pecado, pedindo a Nossa Senhora que o socorra. Esse título, Refugium Peccatorum, é tão importante. Refúgio dos pecadores. Para que ela reze pedindo a Nossa Senhora, rogai por mim, pecador. Para alcançar o quê? A graça do arrependimento e da contrição. Qual a relação que isso tem com as almas do purgatório? Porque elas são as arrependidas por excelência. As almas do purgatório são as arrependidas por excelência. O que há no purgatório? Um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento. É a grande graça que elas recebem, porém, elas não podem merecer. Digamos assim, de uma certa maneira, um arrependimento ineficaz, no sentido, atenção, de que esse arrependimento delas não as faz merecer uma remissão da pena. Nós devemos socorrê-las. Mas se há uma coisa que elas têm, é o arrependimento. Estão profundamente arrependidas, antes de tudo, do tempo perdido. Elas veem claramente, como Melânia via quando via Nossa Senhora, que esse mundo é uma fantasia. Que o que importa nesta vida é ser santo. O que interessa é ser católico nessa vida. O que interessa é não pecar. O resto, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou rico, se eu sou pobre, isso não interessa. Praticamente nada. Interessa um pouco, porque Deus ama tudo bem, como nós vimos em Santo Tomás. Mas sobrenaturalmente, se você não tem esses dons por disposição divina, isso não faz a menor diferença. O que interessa é a vida sobrenatural. E elas entendem isso no purgatório. E se elas pudessem nos dizer, como elas vieram muitas vezes dizer, tem o Museu do Purgatório em Roma, que é impressionante. Impressionante. Os testemunhos das almas do purgatório, como elas falam, se eu pudesse voltar, se pudéssemos voltar, quando nós fomos ao cemitério, nós poderíamos escutar, talvez, as almas nos dizendo algo que elas nos diriam. O que elas nos diriam? Não percam tempo, vivam não para Deus, mas somente para Deus. Façam todas as coisas somente para Deus. São as almas arrependidas. E no inferno, bem, lá é um arrependimento todo amargo, todo ineficaz. Um arrependimento, digamos assim, impropriamente, não é? Falamos de arrependimento impropriamente. Eles se arrependem, não sei se pode usar essa palavra, arrependimento como de Judas, desesperador.
Elas se odeiam, elas odeiam Deus, elas odeiam a própria existência, elas odeiam o demônio que está lhes atormentando, elas odeiam tudo. Elas odeiam tudo. Então, não brinquemos com Deus. Com Deus não se brinca, diz São Paulo. Com Deus não se brinca. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Isso não se opõe ao amor filial que nós temos a Ele. Muito pelo contrário, não é? Que Ele nos comunique a cada dia mais a contrição perfeita, que é essa chave do paraíso. Que é essa pena de usar a nossa vida para ofender a Deus. É uma pena de usar a nossa vida para ofender a Deus que é tão bom. Que tristeza que dá quando nós vemos alguém que é tão bom ser ofendido, ser vilipendiado, ser desrespeitado. Então que nós tenhamos essa pena, essa tristeza profunda de ofender a Deus que é tão bom e desejar fazer tudo para lhe agradar. Tudo para lhe agradar. Que Nossa Senhora nos comunique sempre essa graça do arrependimento e aos nossos familiares, aos nossos amigos. Nós, às vezes nos deparamos com pessoas que estão à deriva, não têm nenhum temor de Deus e mal sabem elas que elas estão sendo castigadas de uma maneira tremenda nesta terra e depois no inferno, muito provavelmente. Peçamos por elas a graça do arrependimento e lembremos disso. O arrependimento é uma graça de Deus que Ele pode não dar. Então não abusem. Tem almas que não param de pecar, pensando que Deus é tolo. Deus não é tolo. Deus é seríssimo. Deus é justíssimo. E quando Ele decidir tirar a graça do arrependimento, depois de você pecar 10 vezes, você vai cair no inferno direto. E ninguém vai te tirar de lá. Porque Nossa Senhora vai ser a primeira a estar do lado de Deus, concordando com Ele. Porque se ela é a mãe de misericórdia, ela é a mãe da justiça igualmente. E ela não quer que Deus seja feito de bobo. E quando Deus decide não dar a graça a alguém, porque se alguém mereceu que a graça fosse retirada, ela não vai ser contra Deus. Não vai ser contra Deus. Então não brinquem com Deus e com Nossa Senhora. Ela está pronta para nos comunicar essa graça quantas vezes for, mas com uma condição, a intenção reta. A cruz não foi uma palhaçada. O sofrimento que eles tiveram por nós para nos alcançar essa graça do arrependimento, que foi pelos méritos de Jesus Cristo e de Maria Santíssima, não foi uma palhaçada. Devemos a vida a sério. Temos horror ao pecado. Rezemos pelas almas do purgatório, já que o seu arrependimento é ineficaz, para que elas possam logo sair deste mar de castigo e gozarem da visão de Deus que elas tiveram, que elas terão. E peçamos a Deus de nos dar a graça de não passar pelo purgatório e já viver nessa terra uma vida de santidade, que nos dê a graça de, quando morrermos, irmos cantar na eternidade as misericórdias de Deus, inclusive, sobretudo dessa, a graça de temê-lo, de amá-lo, de servi-lo e de querê-lo sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.